Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpem a demora, gente. Hoje tive um probleminha para acessar aqui, mas está tudo bem agora. Som e imagem estão ok? Boa noite a todos. Também pensei, Maria Luísa, quase que não tem, mas graças a Deus está tudo certo. Eu só antes de começar, que nós já estamos um pouco atrasados, eu só quero confirmar com vocês, o som e a imagem estão ok. Tá tudo certo, som e imagem, gente? Só me deem um retorno aqui, por favor. Ok? Ok, ok. Então tá ótimo. Então vamos iniciar com a nossa prece e logo após vamos às questões, tá? Bom, vamos elevar então o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, como nós tivemos um pequeno problema, mas está tudo ok. Vamos então iniciar com as questões. Como eu, mais uma vez, estou sozinho aqui, então gostaria que nós fizéssemos como foi feito a semana passada. Restringir os comentários às perguntas para que eu não me perca aqui na hora de selecionar, tá bom? Então eu fico agora a cargo de vocês, tá? Fico aguardando as questões aí. Fiquem à vontade agora para questionar. Lembrando que as questões vão até 8h50, né? Depois do que eu peço que interrompam para que nós possamos responder todas, e a partir daí a vibração pelos necessitados, o passe e a fluidificação das águas, tá? Bom, boa noite a todos que estão chegando. E aí, opa, já temos uma aqui, peraí. Deixa eu só parar aqui. João, aí. João, houve um acidente com um jovem que ficou muito machucado. Ele estava dirigindo de maneira correta. Apareceu um outro motorista bêbado e a colisão aconteceu, ferindo gravemente o jovem. O homem bêbado saiu ileso. Por favor, explique. Na verdade, baseado na lei de causa e efeito e no livre-arbítrio, vamos olhar dos dois pontos, tá? O homem bêbado, no momento em que ele dirige bêbado, ele assume o risco de ocasionar um acidente. Então, o acidente que ocorreu, ele é responsável pelo seu livre-arbítrio, por ter dirigido alcoolizado. Então, ele tem essa responsabilidade. No entanto, olhando pelo outro lado da vítima, como ele estava dirigindo corretamente e não fez nada que provocasse o acidente, ele não tem responsabilidade nenhuma em relação ao acidente. No entanto, estava previsto no seu plano encarnatório a necessidade de passar por esse acidente.
por algum débito do passado ou por alguma necessidade de reparação, ele havia necessidade de passar por isso. Se não fosse esse motorista bêbado, iria ocorrer alguma outra coisa que lhe fizesse passar por uma situação semelhante. No entanto, no momento em que o motorista bêbado provocou o acidente embriagado, por culpa dele, ele assume a responsabilidade de algo que ocorrer naturalmente. Então, nesse caso, há o jovem, entre aspas, vítima, que passou por isso por necessidade de reparação de alguma coisa na sua própria consciência. Iria passar por uma situação semelhante. E o bêbado, a partir do momento que assumiu o volante do veículo bêbado, ele assume a responsabilidade por algo que não era responsabilidade dele e ocorrer naturalmente, tá? Vamos lá então. Bom, simbiose é um termo muito mais vinculado à biologia, né? A gente vê muito isso nas aulas do ginásio. Mas se nós vincularmos ao processo, a doutrina espírita, né, o que é uma simbiose? É uma ligação entre dois corpos, dois seres vivos, que vivem um em função do outro. É uma simbiose, é um processo simbiótico. Ou seja, para que um viva, o outro precisa estar junto e assim sucessivamente. Um complementando o outro, né? A simbiose em si é um processo natural da biologia e um processo que espiritualmente, em alguns casos, é válido. Por exemplo, nós estamos num processo de simbiose com Jesus, ou seja, Jesus nos ampara. A nossa vida não consegue seguir um rumo sem a presença amorosa de Jesus e de Deus, por exemplo. O lado negativo desse processo é quando ocorre uma relação parasitária, ou seja, um indivíduo que vive sugando forças de outro. E aí é uma situação parasitária, ou seja, jogando por ponto de vista espiritual, poderíamos considerar é, um processo de obsessão, né? Uma relação parasitária. O espírito se nutre do encarnado ou o encarnado do espírito. No caso, a gente pode utilizar também a simbiose do ponto de vista espiritual do lado negativo, quando há ligação dos dois, espírito e encarnado, ambos do ponto negativo. O espírito se nutrindo da energia do encarnado e o encarnado se nutrindo da energia do espírito. Mas isso geralmente se dá em processos de ligação muito íntima entre os dois, né? Na relação, por exemplo, familiar, quando um vai antes do outro e ambos não têm essa consciência, o apego excessivo ao outro que faz que esses processos ocorram, tá? João, está correndo no Face sobre a vacina espiritual do Dr. Bezerra. Procede? Não, na realidade é uma questão muito delicada isso, né? Porque assim, a pandemia, ela faz parte de um processo de regeneração da Terra, né? Então, tudo isso que nós estamos passando faz parte do nosso processo de regeneração do planeta e da humanidade, né? Jesus, como nosso governador espiritual do planeta, está sob o comando disso. Então, quando ele achar por bem, quando ele entender, diante da sua inteligência capaz de governar nosso planeta, que a pandemia já
já cumpriu a sua tarefa nesse processo de regeneração, ela irá desaparecer. Mas através do quê? Através da ciência, através dos sacerdotes de Jesus na ciência, que são os médicos, os biomédicos, os cientistas, que estão trabalhando nessa cura, né? Então, quando a espiritualidade superior, comandada por Jesus, entender que a pandemia já cumpriu a sua tarefa, naturalmente virá a cura, assim como foram outras doenças do passado, né? Por exemplo, a lepra. Até 60 anos, 70, a lepra era quase que um castigo divino, né? A pessoa literalmente se desfazia em vida. E hoje, graças à cura descoberta pelo cientista Dr. Hansen, hoje a lepra, hoje hanseníase, que leva o seu nome, é uma doença facilmente curável. Então, em realidade, nós precisamos tomar muito cuidado com essas notícias espirituais, principalmente quando trazem informações equivocadas como essas, né? Por quê? Porque nós, para analisar, para acreditarmos em uma informação, nós deveremos seguir Kardec. Primeiro, se essa informação procede com a coerência da doutrina espírita, se essa informação vem de vários pontos diferentes, de vários médiuns diferentes. Se isso não for assim, deve ser tomada como uma informação interessante, mas não verdadeira. Faremos as vibrações logo após o término das perguntas, tá, minha irmã? O ser humano que se encontra em coma e o ser humano que sofre de demência, aquele que vive em desequilíbrio, em que condições se encontra no espiritismo? A pessoa que está em coma, ela, ela está num processo de preparo, muitas vezes, no mundo espiritual, né? Então, o espírito fica ligado ao corpo, mas tem a liberdade no mundo espiritual, né? E o processo de demência é um processo orgânico. O espírito está ali ligado ao corpo e sente tudo que o espírito, que o corpo sente. E toda a relação familiar e o ambiente em si, tá? Então o espírito sente, não obstante o corpo não conseguir manifestar o desejo do espírito. Por que a mediunidade é concedida a pessoas que usam por dinheiro, né? Porque assim, Emmanuel, no livro O Consolador, é perguntado sobre o que é mediunidade. E ele dá uma resposta desconcertante a nós médiums. Quando ele diz o seguinte: a mediunidade é uma poderosa ferramenta de resgate de débitos escabrosos, dando a oportunidade ao espírito de resgatar no varejo débitos que ele assumiu no atacado. Então, dessa forma,
A mediunidade é uma possibilidade de trabalho geralmente concedida a espíritos que estão muito endividados com a lei. Exatamente por esse caráter maravilhoso da mediunidade, de conseguir nos auxiliar a resgatar muito numa existência só. Mas, logicamente, que tem aqueles que perseveram no mal e nas más influências de vidas anteriores. E a partir daí, caem, por exemplo, em cobrar ou através de favores e acabam caindo mais, né? Infelizmente. Se o tempo espiritual é o mesmo do tempo da Terra, a gente precisa entender que as colônias espirituais, elas se vinculam em relação ao tempo, dia, noite, vinculada à região física onde elas se encontram, tá? Mas o tempo no mundo espiritual é igual e diferente. Como assim? Vamos colocar uma pergunta, né? O que dura mais? Uma hora de brincadeira ou uma hora de angústia? Não obstante as duas terem 60 minutos, todos vão falar uma hora de angústia dura mais. Por quê? Porque é o tempo emocional. Então, no mundo espiritual, o tempo emocional é muito forte. Se o indivíduo está vinculado ao trabalho, ao bem, o tempo passa muito rápido. Se o indivíduo está vinculado ao mal, à perturbação, ao sofrimento, esse tempo passa mais devagar. Mas é mais uma reação psicológica do espírito do que propriamente o tempo cronológico. Existe algum lado positivo no ego? Na verdade, meu irmão, essa questão é delicada, né? Porque assim, o livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos fala assim que os dois grandes adversários da evolução humana é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo, ele nasce do ego, do eu, né? Que é uma manifestação primitiva que nós trazemos da época que ainda éramos homens das cavernas, onde eu primeiro, depois os outros. Eu não tinha nem condições, nós não tínhamos nem condições de perceber o outro como um indivíduo como nós. Então eu matava pelo simples prazer de ter aquilo que eu queria. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que o outro é um ser igual a nós, que pensa e sente como nós. Então, o grande triunfo da reforma íntima é exatamente vencer o egoísmo. Porque o egoísmo talvez seja pior ainda do que o orgulho. Porque na minha visão particular, o egoísmo, ele é pai do orgulho, né? Porque uma pessoa humilde dificilmente não será egoísta. Porque o egoísta, ele não vê nada além dele mesmo. Ele não busca nada além dele mesmo. Então, ao meu modesto ponto de vista, o egoísmo, o ego, não tem nenhum ponto positivo, tá? Ah. Bom, gente, tem muitas pessoas pedindo vibrações pelas pessoas necessitadas. Ao final das questões, nós vamos fazer uma vibração especial por todos eles, tá? Por todos aqueles que necessitam, e aí cada qual
Mentaliza firmemente naqueles que estão necessitando e com certeza a espiritualidade superior vai abençoar, tá bom? João, é verdade que quando se acorda todos os dias às 3 horas da madrugada, isso tem a ver com algo espiritual? Não. Como se diz hoje, é fake news, né? Porque assim, há uma tendência muito grande no movimento espiritualista, que não é espírita, né? Colocar dogmas, colocar rituais. Então, as pessoas se vinculam, por exemplo, a pessoa tem insônia ou acorda todo dia à noite, às 3 horas, 3 e pouco da manhã. Já alguém vai dizer que não, é alguma coisa espiritual, ou alguma perturbação, ou alguma. Não, não é nada disso, né? Por quê? Porque não tem a lógica da doutrina, né? O que é o sono? Nós saímos do corpo e andamos pelo mundo espiritual, vivenciamos experiências no mundo espiritual. Como eu coloquei há pouco, a hora, o tempo no mundo espiritual é um tempo emocional e não cronológico. Então, não tem razão nenhuma, não tem lógica nenhuma essa afirmação. Eu já ouvi muito isso, mas em realidade são visões equivocadas do que é a doutrina espírita, tá? É possível um encarnado já adulto reconhecer outro espírito encarnado e afirmar que foi ele quem o tirou do umbral? Tive essa experiência inusitada de conhecer um caso. Olha, é raro um espírito, quando está encarnado, ele se recordar de vidas anteriores ou de experiências que ele viveu enquanto estava na erraticidade, ou seja, enquanto ele estava no mundo espiritual entre uma e outra encarnação, mas nós sabemos que existe um tipo de mediunidade que é capaz de vislumbrar o que o indivíduo foi e as suas experiências, né, através as suas próprias experiências, experiências de outras pessoas, tanto no mundo espiritual quanto em outras existências. Em teoria é possível, mas é um tipo de mediunidade extremamente rara, tá? Que não se vê facilmente. É verdade, e aí nós entramos numa questão delicada. É verdade que os signos de peixe não reencarnam mais? Pena que eu sou de touro, né? Mas assim, a gente entra numa situação delicada porque o horóscopo, a astrologia, né? E a doutrina espírita, né? A gente precisa analisar muito bem essa questão, né? Por quê? Porque aparentemente, assim, nós precisamos encarar o fato do que é a astrologia, né? A astrologia, em linhas gerais, eu não sou profundo conhecedor. Talvez alguém possa me esclarecer melhor nos comentários. Mas até o que eu sei, a astrologia, ou a astrologia, ela, ela estuda ou ela trabalha com a interferência dos astros baseado na data e no horário de nascimento de indivíduo, gerando a ele tendências de determinadas características que seriam divididas entre os signos do zodíaco, né? Aparentemente, aparentemente, não teria muita relação com a doutrina espírita, porque isso seria
uma negação da lei de causa e efeito, por exemplo, ou do livre-arbítrio, né? Vamos imaginar que o indivíduo tenha determinadas características de touro, por exemplo, e na próxima encarnação ele reencarne como aquário. Então, ele não poderia trazer de outra existência essas características de touro e teria que modificar toda a estrutura do seu comportamento para se adequar a aquário, tendo em vista a influência dos astros quando ele nasceu. Então, aí é uma resposta pessoal. Eu, pessoalmente, entendo que o horóscopo, a astrologia, é uma ciência respeitável. No entanto, ela vai de contrária àquilo que a doutrina espírita orienta, que é o livre-arbítrio do indivíduo, a transferência das suas qualidades morais, intelectuais, enfim, da sua forma de ser e de viver, através das várias existências, através da sua própria evolução pessoal. Então, acredito que essa informação, apesar de interessante, não procede. Até porque, nesse processo de encarnação, não estão mais encarnando na Terra, segundo a informação do próprio Kardec na Gênese, informação de Divaldo Franco, de Chico Xavier nas suas obras e tantos outros, que não estão mais encarnando na Terra os espíritos maus pelo mal, que não terão mais oportunidade de reencarnar na Terra. Aqueles espíritos serão encaminhados a outros planetas menos evoluídos. E aqui começarão, e já começaram, a reencarnar espíritos mais elevados, tá? Tá. Bom, aparentemente pararam as perguntas, tá? Vocês, por favor, se tiverem mais algum questionamento, podem colocar, que ainda estamos a 8h30, ainda temos tempo para estar colocando mais alguma coisa, tá? Fico aguardando a posição de vocês. Estão me ouvindo? Me vendo? Não está entrando comentários? Ok, entrou. Então podem fazer as questões até 8h50, tá? João, existem vidas em outros planetas parecidas com a vida na Terra? Sim, né? Kardec fala, tanto no Livro dos Espíritos como na Gênese, que os planetas evoluem. Existem planetas primitivos, de provas e expiações, de regeneração, felizes e divinos. E que todos os planetas do universo têm vida. Naturalmente que existe além da Terra outros milhões e milhões de planetas que estão estagiando no mesmo patamar que a Terra, ou seja, um planeta de provas e expiações. E com certeza eles devem ter características muito parecidas com as nossas, tá? Então existe sim vida em outros planetas muito semelhante à Terra. Por quê? Porque ambos esses planetas comungam da mesma condição espiritual de um planeta de provas e expiações, que é um planeta mais materializado. Vamos lá então. Crianças, índigo e cristal. Nós estamos falando da transição planetária.
Kardec fala no capítulo 19, deixa eu só parar as questões aqui, que senão eu me perco. No capítulo 19 da Gênesis, os tempos são chegados, que haveria uma transição no planeta, que os espíritos maus que não aceitam mudar, ao desencarnarem, não teriam mais oportunidade de voltar à Terra, e que em seu lugar reencarnariam espíritos mais elevados. As crianças índigo e cristal entram exatamente nesse ponto. E da mesma forma que ocorreu há 2000 anos, quando João Batista reencarnou para preparar o caminho para Jesus, agora nós temos as crianças índigo e cristal. As crianças índigo são espíritos intelectualmente muito mais evoluídos do que nós. Não necessariamente moralmente, mas intelectualmente muito mais evoluídos, que começaram a reencarnar no início da década de 70 e acabou trazendo para a humanidade um grande problema, porque as crianças, desde pequenas, têm uma inteligência fora do comum. E eles vieram para preparar o caminho para as crianças cristal. Por que tem o nome índigo? A doutora Nancy Tober, uma psiquiatra infantil, uma psicóloga psiquiátrica infantil norte-americana, que deu esse nome, porque a irradiação da sua aura, que nós chamamos de perispírito, tem uma cor azulada, muito semelhante à cor de uma planta indiana chamada índigo, e por isso crianças índigo. As cristais são espíritos intelectualmente mais elevados, mas também moralmente mais elevados, que estão encarnando aos milhões a partir do início da década de 2010, né? E que vem amealhar a transição planetária de forma mais rápida, né? E tem esse nome porque a aura delas, o perispírito, tem uma emanação cristalina, tá? Então é esse o ponto, tá? Aquele que quiser conhecer um pouco mais sobre crianças índigo e cristal, Divaldo Pereira Franco tem uma palestra fantástica, tem no YouTube, sobre crianças índigo e cristal, tá? Onde ele aprofunda um pouco mais essa questão. Bom, é muito natural e normal você passar por algum lugar e ter a certeza que já esteve lá, né? Ou muitas vezes ver uma pessoa que você nunca viu e ter a certeza que já viu ou já conhece. Porque quando nós dormimos, nós saímos do corpo e andamos pelo mundo espiritual. E muitas vezes a gente vai a locais que a gente nunca foi enquanto encarnado, enquanto acordado, né? Então, quando nós vemos esses locais, é muito fácil que nós nos recordemos, mas não tenhamos a certeza como nós temos essa lembrança. Ou nós podemos ter vivido nesse local ou passado nesse local com muita frequência em outras encarnações, e aí nós nos recordarmos inconscientemente disso nessa encarnação. Mas é muito comum, tá? João, ouvi numa palestra que para orar pelos desencarnados tem que saber a data de nascimento e morte. Procede? Olha, eu respeito muito os irmãos palestrantes, não só espíritas, mas todos os outros. Mas nós temos um compromisso com a doutrina, né? Então, segundo a lógica da doutrina, não há necessidade. Por quê? Porque nós temos o pensamento, a oração é energia de pensamento. E o pensamento se vincula a qualquer pessoa, independentemente de onde ela esteja, no mundo físico ou no mundo espiritual. Quando eu levo o pensamento a alguém,
Quando eu levo o pensamento a alguém, essa pessoa recebe o meu pensamento. Não importando se eu sei a data de morte ou de nascimento, se eu sei até o nome da pessoa, ou até muitas vezes não conheço a pessoa, né? Uma vez eu estava numa reunião mediúnica e um colega meu me pediu oração por uma moça que tem um problema de saúde sério. E ele me passou o nome e eu, na correria, né, acabei esquecendo o nome em casa e fui para o centro. Chegando na reunião, eu me recordei desse fato, de fazer o pedido, a oração por essa garota, só que eu não me recordava do nome que ele havia passado. Eu vinculei o meu pensamento nesse meu amigo e pedi à espiritualidade que chegasse até a moça, mesmo não conhecendo a moça e não tendo o nome. E os espíritos amigos chegaram até ela e retiraram o espírito que estava influenciando ela. Então, em realidade, para que nós oremos por alguém, encarnado ou desencarnado, a única necessidade que temos é o nosso desejo sincero de auxiliar, tá? Aí, a evolução do espírito em nosso planeta passa pelo reino animal. Kardec fala sobre irmãos que já são responsáveis para cuidar do reino animal e que o princípio inteligente não precisa de evolução, pois a natureza em si é uma só, um sistema com vários seres todos interligados. Sim, a evolução ela é uma só. E todos os seres da criação são interligados, porque todos fazem parte de uma só origem, que é o princípio inteligente, como você colocou. O que ocorre é que esse princípio inteligente, ao sair das mãos do Criador, ele passa pelos todos os reinos da criação. E em cada reino, ele assimila as características particulares daquele reino. Então vamos imaginar que o princípio inteligente está agi por muitos séculos, por muitos milênios no reino mineral, e ali adquire as propriedades físicas e químicas de atração ou repulsão, passando a partir daí para o reino vegetal, onde esse princípio inteligente adquire, além daqueles que ele adquiriu no reino mineral, a sensibilidade das plantas. Depois de milhões de anos, esse princípio inteligente sai do reino vegetal e adentra o reino animal, onde nas várias espécies ele vai adquirir o instinto, que é o embrião da inteligência, e os primeiros vagidos, as primeiras expressões do sentimento. Quando Kardec fala isso na Gênese, quando o princípio inteligente recebe das mãos do Criador a consciência, que segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, é a lei de Deus presa em nós, e começa a discernir entre o certo e o errado, esse princípio inteligente se torna espírito e adentra na fase humana. Na fase humana, nós adquirimos a consciência e temos a oportunidade de nos desvencilhar definitivamente do orgulho, do egoísmo e do apego à matéria. E uma vez adquirido isso, entramos no próximo reino, o reino angelical, que nós espíritas chamamos de reino dos espíritos puros, conforme Kardec analisa na questão 113 do Livro dos Espíritos. Espírito puro, espírito bem-aventurado, tá bom? Bom, se tem alguma explicação para tanto abandono de animais nos dias atuais? Em realidade, tudo isso está interligado também com o nosso plano de transição planetária. Kardec fala, ainda no capítulo 19 da Gênese,
que nos tempos da transição planetária seria caracterizado por um processo de tumulto social, de inversão de valores. E é isso que a gente vê hoje em todas as áreas. Na música, na poesia, na tecnologia, na política. Em todas as áreas a gente vê uma total inversão de valores morais, né? E naturalmente que espíritos que estão dando o seu último grito na Terra ainda estão encarnando, ainda estão encarnados. Infelizmente, extravasam essa raiva inconsciente na transição através da violência, do abandono, né? Mas ao lado disso, nós estamos vivendo uma época que nunca se teve tanto amor na Terra. Nunca se teve tantas ONGs de proteção a animais, por exemplo. Tantas ONGs e tantas pessoas vinculadas à preservação da natureza, a trabalhos de caridade, de bem ao próximo. Então, há o lado negativo, sim, mas há também um lado positivo. João, é interessante sua abordagem sobre astrologia. A astrologia séria, que resulta do levantamento do indivíduo pela posição dos astros durante o nascimento, sabemos da influência da Lua, por exemplo, nas marés e assim por diante. Então, realmente existem essas influências. Agora, quando desencarnamos, continuamos sob a influência desses astros ou é cancelada essa influência no espírito? Bom, essa influência astrológica dos astros sobre as pessoas existe, né? Inclusive, há um estudo sobre a glândula pineal, que é uma glândula capaz de captar essa influência dos astros, dos planetas, da Lua, por exemplo, sobre o nosso organismo físico, né? Quem fala muito sobre isso é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então há toda sim uma influência, mas essa influência não é capaz de alterar as tendências próprias do espírito em evolução. Então acredito que essa influência seja corporal, física e não espiritual. Mas isso, naturalmente, é segundo os meus parcos conhecimentos da astrologia, né, como influência dos astros na nossa vida, e pelo meu conhecimento da doutrina. Mas nada impede que eu possa estar com uma posição equivocada, tá? João, é normal sonhar com os mortos quase todos os dias? Depende. Quando nós saímos do corpo durante o sono, nós estagiamos em locais onde a nossa vibração está. Então, se nós passamos o dia nervosos, preocupados, ansiosos, ou com o pensamento muito vinculado a entes queridos, é natural que a gente se vincule a eles quando dorme, né? Mas há necessidade também do preparo para dormir, né? A oração, a leitura de uma página edificante, alguns momentos de reflexão, para que a gente tenha um sono mais equilibrado e mais tranquilo. Agora, você não coloca o teor desses sonhos, né? Mas o que eu posso te orientar é começar esse preparo antes de dormir, porque isso vai te ajudar muito em relação a entrar no mundo espiritual em sintonia mais favorável e aí entrar em sintonia com os seus mentores espirituais, o que em tese te retiraria esses sonhos com os espíritos, né? Mesmo que sejam pesadelos, enfim, né? Que você não coloca que exatamente se tratam de pesadelos ou sonhos felizes, né? Um pai que negou a paternidade, hoje desencarnado, pode
obsediar o filho encarnado para querer perdoar o filho? Olha, aí há um determinado contrassenso, né? Porque assim, uma vez que ele quer manifestar o perdão, é indicativo que ele perdoou. E se ele perdoou, o perdão é talvez o ato mais sublime divino que o ser humano é capaz de ter. Então, se ele perdoou, ele se elevou no plano espiritual. E aí não seria lógico um espírito que já perdoou, que já se desvinculou dessas questões terrenas, ele vier obsediar, que a obsessão, segundo o capítulo 23 do livro dos médiuns, Kardec analisa, o processo de obsessão é apenas de espíritos maus e espíritos que ainda estão muito ligados a questões materiais. Então, na realidade, um pai que perdoou o filho, ele não obsidiaria. Ele pode estar ao lado do filho, tentando auxiliá-lo, né? E de alguma forma fazer com que ele perceba que ele o perdoou. Agora, se ele está num processo obsessivo, pode ser fruto de outros espíritos. Aí sim, espíritos obsessores, maus ou perturbados, que queiram influenciá-lo negativamente. E aí, no caso, pode até eventualmente fazerem durante o processo obsessivo que ele imagine ser o próprio pai. Mas o pai eu acredito que não possa ser devido a esse ato de perdão. Qual relação espiritual com intervenções cirúrgicas e até mesmo tatuagens? Algumas religiões condenam tal fato. Bom, a doutrina espírita, eu costumo dizer o seguinte: a doutrina, ela não proíbe nada. Ela apenas esclarece o fato e deixa livre-arbítrio de cada um, tá? Vamos pelo o mais comum, a tatuagem. Tatuagem é uma questão eminentemente física. A pessoa vai tatuar o corpo físico. E aí é uma questão íntima dela. Não vai interferir em nada na sua vida, né? Por quê? Porque a tatuagem é apenas uma manifestação da personalidade da pessoa no corpo físico. Ela não influi em nada. O que vai influir no mundo espiritual é o caráter dessa pessoa. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não coloca nada no corpo, nenhuma tatuagem, mas é uma pessoa tão mau caráter que ela vai chegar no mundo espiritual com o corpo perispiritual todo marcado pelas atitudes más que ela fez. E uma pessoa que pode ter o corpo inteiramente tatuado, mas ser uma pessoa boa de coração, sair do corpo físico iluminado, né? Então a tatuagem não tem vinculação nenhuma com a condenação, com alguma influência espiritual ou com qualquer coisa do gênero, né? O que influencia realmente é o que nós temos dentro e não o que nós temos fora. Agora, em relação à intervenção cirúrgica, acredito que você está falando em cirurgias espirituais. É um trabalho louvável, é um trabalho louvável e aceito pela doutrina espírita. O que nós orientamos é que os tratamentos de cirurgia espiritual não se utilizem de corte. Por quê? Porque para utilizar instrumentos cirúrgicos e fazer incisões e cortes em pessoas, somente médico habilitado, né? As pessoas, de uma forma geral, vinculam cirurgia espiritual àquilo que Zé Arigó fazia com o Dr. Fritz, que ele fazia cirurgias com canivete, né? É uma coisa espantosa realmente, mas é equivocada.
porque o médico tem esse direito físico. A cirurgia espiritual é feita inteiramente no corpo espiritual, então não há necessidade de corte. Então, as cirurgias espirituais que têm a chancela, que têm o entendimento e a compreensão da doutrina espírita, são aquelas sérias que são efetuadas no perispírito, sem nenhum tipo de corte, tá? E que tem a sua validade e tem também muitos casos de cura. Só que, um adendo, a cura se dá quando o espírito não tem a necessidade daquela doença mais. Porque se o indivíduo tem a necessidade daquela doença como remédio amargo para a cura do espírito, ele pode fazer 1000 cirurgias espirituais que não vai resolver. Porque é o mesmo que ele está tomando um remédio amargo. Esse remédio amargo é prescrito por tantos anos. Se tira esse remédio, a doença volta. Então, quando a doença é reflexo de uma doença do corpo íntimo, do espírito imortal, essa doença ela continua, independentemente do que ela fizer. Mas, se ela tiver méritos para atingir a cura, a doença se cura de dentro para fora e não de fora para dentro. Bom, gente, nós estamos às 5 para as 9, então eu já gostaria que vocês encerrassem as questões. Eu vou terminar essas aqui para que a gente possa partir para as vibrações, tá bom? Dormimos no reino mineral. Exatamente, exatamente isso, Clarice. Sonhamos no reino vegetal, acordamos no reino animal e vivemos no reino do homem. Iremos para o reino angelical. Exatamente. O princípio inteligente, que somos nós, estamos estagiando nos vários reinos com o propósito de um dia alcançar a perfeição, né? A perfeição relativa que é permitida a um filho de Deus. A perfeição absoluta, somente Deus, né? Quando a gente sonha... Opa, espera aí que entrou uma outra pergunta aqui e acabou descendo. Quando a gente sonha e aquilo acontece no sonho, acontece na vida real, qual o significado? É muito comum esse tipo de sonho que ocorre, tá? Principalmente em pessoas que têm uma sensibilidade maior. Dependendo da situação, do caso, né, isso estava previsto para ocorrer. E você, em sonho, em despertamento no mundo espiritual durante o sono, captou essas energias e sonhou com isso. E acabou ocorrendo. Mas não ocorreu porque você sonhou. Você sonhou porque ia ocorrer, tá? Exatamente, Vanice. A cura da cirurgia espiritual se deve primeiramente à fé do indivíduo. Porque Jesus sempre falava: a tua fé acaba de curar. Porque Jesus era portador de um poder curativo incomparável. Mas se o indivíduo não abria as portas do coração através da fé, ele não podia fazer nada. Eu sempre me recordo dos 10 leprosos de Betânia, né? 8 foram curados. E por que 2 não? Eu até brinco, será que Jesus não gostava de 2? Não, é porque 2 estavam ali, mas não acreditavam, não tinha fé nenhuma. Então não tinha como abrir portas, né? E também é um mérito, né? Se a pessoa vem com uma doença para
reabilitar-se espiritualmente em algo e através da sua vida e das suas condutas no bem, ele modifica a estrutura do seu comportamento, a doença perde o sentido e aí ele se cura, tá? Bom, gente, terminamos então as questões. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Aí. Eu só vou confirmar, mas acredito que acabou. Bom, então terminaram as questões. Vamos agora à nossa vibração. E agora, meus irmãos, é o momento de todos nós estarmos em oração pelos necessitados, tá? Por todos aqueles que foram colocados o nome aqui nos comentários e a todos aqueles que necessitam. Vamos elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, abrindo os braços para receber um abraço carinhoso do Mestre. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido, pelas nossas necessidades e aflições. E Ele, o Divino Amigo, haverá de nos amparar. Rogamos que ampare e abençoe nossos familiares, aonde quer que possam estar. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, que Jesus seja o farol a nos iluminar nos caminhos traiçoeiros do mundo físico. Rogamos por aqueles que passam pela terra aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, a resignação, a fé e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Vamos rogar agora por todos aqueles que necessitam, por todos aqueles que foram colocados nos comentários, todos aqueles que a nossa mente alcança, toda a humanidade, todos os nossos companheiros e amigos que sabemos necessitar de um apoio, os sofredores, os necessitados, os obsidiados, todos aqueles que estão sofrendo dificuldades e sofrimentos. Vamos rogar por eles, para que a divina legião de Jesus, como um exército luminoso, possa alcançar a cada um, levando a paz, harmonia, fé, força, proteção, remédio, alívio, paz. Que cada um possa receber conforme a sua necessidade e a infinita misericórdia de Deus. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, aos nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual. Que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor possa abençoá-los, dando a oportunidade de uma vida renovada. Pedimos pelos suicidas que nossa mãe Maria de Nazaré possa agasalhar-lhes, abrindo-lhes o coração à vida renovada, e aos nossos irmãos endurecidos no mal, para que possam se libertar e tornarem dignos do seu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. E agora, vamos partir para a nossa vibração do passe e da fluidificação das águas. Eu peço a todos que fechem os olhos e abram a mente. E pela visão espiritual, vamos olhar com os olhos da alma e perceber que agora, no ambiente em que estamos, começam a cair luminosa garoa de luz do teto, uma garoa suave e luminosa começa a cair por todo o ambiente da nossa casa. E ao tocar em nós, essas gotas de luz são absorvidas, trazendo a harmonia orgânica, correndo pelo nosso sistema circulatório, alcançando cada fibra do nosso organismo. Alcança agora a nossa mente, envolvendo a nossa mente em luz, dissipando os pensamentos perturbadores, clareando o nosso pensar, para que possamos vincular de forma mais clara e mais fácil com a espiritualidade superior. Atinge agora o nosso coração e o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, revigorando a nossa força e perseverança no bem. Abrimos os olhos da alma e vemos, surpresos, que todo o nosso lar nesse momento é transfigurado em luz. Vários espíritos luminosos aqui estão. Equipes de espíritos trabalham na fluidificação da água. Outros no passe luminoso a nós e aos nossos familiares. Outros ainda acolhendo os nossos pedidos íntimos, protegendo e amparando o nosso lar. E assim, nos invade uma onda de paz e harmonia. Alcançamos a serenidade. Lentamente, abrimos os olhos, retornamos à nossa consciência normal. E agora nos resta agradecer, meus irmãos. Agora que a água que está diante de nós já não é mais água, e sim um remédio. Que recebemos o passe purificador e que as legiões luminosas já alcançaram a todos aqueles que pedimos, nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais. Agradecemos a todos os trabalhadores de luz do GAEFA que aqui estiveram conosco, ao nosso patrono Francisco de Assis, a nossa doce mãe Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos mais essa reunião aos pés, em agradecimento, e rogamos, Deus, Pai da vida, nos abençoa para que possamos ter uma noite de paz, de harmonia, em contato com os seus mensageiros, e que amanhã possamos acordar renovados e fortalecidos na nossa fé, na nossa perseverança de lutar contra o mal que ainda existe dentro de nós, para que possamos ter a certeza de que a maior de todas as lutas é a luta contra o nosso ego, e a partir daí alcançar
o caminho glorioso da tua redenção. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim, com as bênçãos de Deus, encerramos mais uma reunião. Nosso profundo agradecimento por mais essa oportunidade de trabalho em que tivemos todos aqui reunidos. E desejo a todos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de alegria, que possamos estar reunidos aqui na terça-feira, às 8 horas da noite, para mais uma live. Que Deus abençoe a todos nós, meus irmãos, e fiquem com Deus.